autoridades que existia aquela arma. Agora, a arma, de qualquer forma, essa posse da arma, ela tem que ser lícita. Tem que ser uma arma que tem uma posse lícita com nota fiscal e tudo isso. Inclusive, para informar as autoridades, eles exigiam, até 2008, se eu não me engano, dezembro de 2008, eles exigiam, né, as autoridades exigiam uma série de comprovações, inclusive comprovante de residência, nota fiscal da arma, uma série de coisas para que essa posse seja efetivamente lícita. Agora, não que você possuir uma... Na verdade, se eu tenho uma arma na minha residência licitamente comprada em uma empresa devidamente registrada, não que isso me autorize a transportar para o transporte, o porte, enfim. Existe toda uma legislação que trata a respeito. Só para fazer uma pergunta, Leopoldo, isso você vê no shopping até, vamos dizer que aquilo é uma arma, mas comparado à situação dos Estados Unidos, vamos falar das armas brancas então, né? Você pega uma espada... Com a faca, aquelas facas do Rambo, né? Aquela do Rambo, pronto, que você compra em loja de esporte, ou uma espada mesmo, aquilo é uma arma. Causa uma perfuração, né? Um instrumento perfuro cortante. Agora... Tem uma diferença, se eu pegar, por exemplo, aquela espada, que eu tenho mesmo uma, né? Um sabre antigo, sabre, eu tenho uma, e também tenho, já aconteceu comigo, do papai falecido, né? Tem uma arma, eu tenho que devolver, mas eu sabia que tinha que devolvê-la. No transporte desse caso, primeiro, porque é uma pergunta pequenininha, estou transportando a arma que era do papai, vou entregar, fui pego, prisão, né? Prisão porque a arma não é minha nessa situação. Né? Uma arma de uso restrito ou não permitido, né? Agora, a espada... agora depende muito da circunstância, né? Como o indivíduo é abordado com aquela espada. Uma blitz parou o carro, existe hoje um esporte, né? Em que se utiliza da espada. Esgrima, por exemplo, é perfeitamente... lícito, embora a arma seja diferente. É uma arma diferente. Mas que que também esgrima causa um perigo, né? E aquilo é como ele falou, um sabre, né? Sim, aquele instrumento causa uma lesão ao indivíduo, né? Seria uma lesão perfuro cortante, né? Agora, a arma, né? Quando falamos da arma em si... Arma de fogo. A arma de fogo, de uso permitido, restrito, enfim. Existe uma legislação específica que trata sobre essa questão. Aliás, eu só queria dizer o seguinte... A rapaziada, a molecada hoje usa muito quando sai à noite o soco inglês, aquele canivete automático. Sim. Tudo isso. E o gás também, né? Que é proibido, né? A questão do gás, né, que fora do país ele é adquirido de uma maneira bem... Porque as mulheres usam nos Estados Unidos, por exemplo, aquele gás paralisante para ser surpreendida por alguma... Aqui não, aqui é proibido só policiais, né, com as devidas autorizações internas, né, editadas pela Polícia Civil, podem adquirir. Agora, o cidadão não pode. Olha, extremamente isso tem algumas coisas que a gente fica pensando, né? Então, por exemplo, o sujeito que tem um porte legal de arma e carrega esse revólver, enfim, esse tipo de arma consigo todo dia, né? Que não é um policial. Aí fica aquela situação, ele tem uma situação na rua que ele entende que aquilo seja uma situação de perigo para ele. Essa análise é feita, porque se eu posso ter um porte de arma, estar na rua, achar que o sujeito é perigoso para mim ou para minha família, eu saco da arma e estou me defendendo. Existe uma linha limítrofe. Existe uma linha limítrofe entre o que a lei permite e a lei não permite. Agora, claro que quando falamos em ser humano, em dignidade humana, questão, né, do crime contra alguém, né, porque você hoje responde não só de uma forma dolosa, se você tem intenção de causar aquela lesão, mas de uma forma culposa e até em legítima defesa. Mas ele causou a morte, né, de um semelhante em legítima defesa. Ele vai responder o processo da mesma forma do que não sob a mesma argumentação jurídica, mas ele também vai responder um processo baseado em princípios como outro cidadão, né, que praticaram um crime de uma maneira dolosa. Então, aquele que tem a intenção ou não, né, e cause, né, e acaba... e, na verdade, o cidadão, de uma certa forma, causa uma lesão a um outro indivíduo, ele vai responder esse processo e sobre o crivo do contraditório e vai ter uma pena, né, de uma maneira culposa ou dolosa.
Aí eu só queria te perguntar o seguinte, aí nós rapidamente para voltar apenas à lei do desarmamento. A lei do desarmamento foi através de um plebiscito onde a população disse não a essa lei. Mas por que então ela continua tanto rigor nesse porte de armas? Porque já haviam sido feitos por portarias anteriores? Uma vez que o desarmamento, a lei não valeu. O que eles queriam fazer não permitiu o cidadão ter arma de hipótese alguma. Sim, nós tivemos alterações legislativas. Ao longo dos anos. Ao longo dos anos, e tivemos uma lei, né, que hoje proíbe o porte de armas. Né? Agora, essa discussão toda o que isso mais causa aflição na sociedade? Porque a sociedade, de certa forma, ela fica desarmada. Né? Você não pode ter uma arma dentro da sua própria residência. Mas pelo plebiscito você podia. Você hoje não foi aprovado. Você não pode ter uma arma restrita e uma arma que não se... Você não pode portar, você não pode transportar uma arma sem a devida autorização. Agora, o que acontece? A sociedade, qual é o fator que causa mais aflição na sociedade hoje? Porque você não pode ter uma arma e você vê, como você disse, a bandidagem toda né, armada. Aí, né? E dificilmente você vê um crime, né, um crime de roubo, né, um crime de sequestro, sem que o bandido não se utilize de uma arma. Né? E o indivíduo está desarmado. Né? E aí, não estou aqui analisando se o fator de estar ou não armado, né, reduziria ou não a criminalidade. Agora, claro que a partir do momento que todos os cidadãos estão armados, né, a questão do risco aumenta muito mais. Claro que o risco quem produz é aquele que está atrás do gatilho, como o presidente da associação comentou, né, aquele que está atrás do gatilho que causa esse risco. Agora, claro que também esse risco não vem, de certa forma, analisando esse prisma, eu não acho que o risco está só aliado àquele que está atrás do gatilho, mas também esse risco é derivado de todo um conjunto de situações sociais e de políticas públicas que devem ser analisadas, até a questão da segurança pública, uma série de fatores que estão unidos para que nós possamos analisar a questão da criminalidade, que é hoje um assunto de extrema importância que vem causando aí reflexos infindáveis na sociedade. Né? Precisamos de uma lei, de alterações no nosso Código Penal. Inclusive temos um projeto de lei, né, buscando alterações nesse Código Penal, no Código de Processo Penal, para que essa questão da criminalidade seja vista de uma ótica mais específica e eu acredito também que global, aliado à questão da educação, uma série de outros fatores, né? Essa é a minha opinião. Olha, é difícil, né? Criminalidade, segurança pública, doutor Leopoldo, é o que a gente vai mais discutir esses dias, porque é o que está próximo da eleição, né? Eu acho que é difícil você analisar a questão sob uma forma isolada, né? Falar de criminalidade eu acho que ela está ligada não só, até porque hoje nós não podemos olhar a lei, a legislação, sob o ponto de vista da questão do endurecimento dos códigos, das leis. Não é com uma lei mais rígida que nós vamos suprir a questão da criminalidade. Nós temos que olhar fatores gerais. Então, não só isso, mas a questão da educação, as questões sociais, de política, enfim, uma série de questões que envolvem a questão da criminalidade. Então, é muito ampla. Agora, temos essa lei, né? Essa lei atuante, né? A proibição de comercialização ilegal, de se adquirir uma arma de uma maneira ilegal, de portar, de transportar uma arma de uso restrito e não permitido. Né? E o cidadão tem que cumprir as determinações legais e esperamos que as alterações legislativas sejam em prol de uma sociedade muito mais organizada e de muito menos criminalidade, né, Legal? Perfeito. Bom, mas é um assunto que já serve como um gancho para outros programas, porque realmente muito proveitosa a presença do Alessio Rossini, presidente da Associação de Tiro, né? Foi muito importante, e o doutor Leopoldo esclarecendo um pouquinho mais para a gente aqui. E serve também, para agora no final de noite, a gente lembrar, né? Já se despedindo, Raul, despedindo de você, doutor Leopoldo, para lembrar que você tem a força, mais do que uma arma, nessa opção toda, que é o voto, a conscientização do voto, que no nosso voto a gente determina tudo que pode ter entre legislação, do bem público, de segurança pública. Você tem uma arma maior. Então está na hora do brasileiro saber usar essa arma de forma regrada, consciente,
saiba votar, escolha bem quem, independente de quem for, quem você vai votar, porque você pode e tem a força de mudar toda essa realidade que a gente discute em todo o programa que a gente está aqui. Bom, voto também pode ser arma branca, hein? Responsabilidade em dupla, hein? Exato. E principalmente com voto. Agradeço a presença de vocês e a gente fica por aqui e volta na próxima semana aqui no Questão de Justiça. Até lá.